Boa tarde, irmãos. Eu sou Vinícius e gostaria de continuar com os irmãos o assunto de contemplação. Nós estamos vendo que Isaías está contemplando o Senhor. Ele começa contemplando a majestade, a grandiosidade de Deus. E se aprofundando nessa contemplação, ele passa então a contemplar a santidade de Deus. E ao contemplar a santidade de Deus, Isaías percebe o seu pecado. Ele percebe que ele é um miserável. Ele é um homem de impuros lábios. E agora, continuando nesse aprofundamento, Isaías então, ele passa a contemplar a graça de Deus. E contemplando a graça de Deus, Isaías então, ele percebe coisas maravilhosas. Vamos ler os versículos de 5 ao 10 do capítulo 6 de Isaías. E se você não tiver uma Bíblia, você pode acompanhar conosco por meio do canto inferior da tela, onde vai aparecer os versículos. Bom, versículo 5 diz o seguinte: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então, Isaías, ele passa a contemplar a graça de Deus. Isaías se depara com a santidade de Deus e depois ele percebe o seu pecado. Mas agora, Isaías ele passa a desfrutar da graça de Deus. No próximo slide, nós podemos ver alguns passos do que aconteceu quando Isaías ele contemplou, então, a graça de Deus. Primeiro, a iniciativa do céu. Isaías, ele percebe que ele é um homem impuro. Ele não tem condições de se livrar dessa condição. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de iniciativa. É Ele quem toma a iniciativa de transformar a vida do pecador. Então, olhem comigo, versículo 6. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. No versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Então, a iniciativa ela vem de Deus. É Deus, então, quem purifica Isaías. Usando ali o serafim, Deus purifica então seu servo e a iniciativa é de Deus, irmãos. A iniciativa é do Senhor. No versículo 7 fala que ela tocou os lábios dele e a iniquidade foi tirada. Lembra do que eu falei sobre encher na última live? E também na primeira live? Encher é algo interessante, muito interessante e importante aqui no texto. Porque está se referindo sempre ao Senhor. Quando Deus ele está ali, Deus enche o templo, Deus enche toda a terra com a sua glória, Deus enche de fumaça ali onde ele está. Então, Deus ele preenche o local. E lembra do que eu falei sobre a santidade? Onde a santidade de Deus está, o pecado não pode estar. Então, Deus ele passa a encher, a preencher a vida de Isaías. Então, o seu pecado, a sua iniquidade é tirada. Como a santidade de Deus está enchendo Isaías, então o seu pecado não pode mais ficar ali. Então esse pecado é tirado. Isaías é purificado. Deus, então, toma a iniciativa de purificar Isaías. Deus, ele toma a iniciativa de santificar o teu servo. Isaías, então, ele é perdoado. Que graça maravilhosa é essa, irmãos? Deus perdoa um homem miserável. Deus perdoa, Ele concede graça ao pecador, ao mais miserável dos pecadores. Deus então perdoa Isaías. E não só perdoa, como também chama.
No versículo 8 fala o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, diante da sua purificação, Isaías ele contemplou a grandeza de Deus. Isaías contemplou a santidade de Deus. Ele percebeu que era um miserável pecador. Isaías desfrutou ao contemplar a graça de Deus. Isaías desfrutou dessa graça maravilhosa, que transformou a sua vida e o perdoou. E depois disso tudo, então, Isaías percebe que ele precisa se entregar ao serviço do Senhor. Deus ele faz um convite, ele chama Isaías. E Isaías responde: eis-me aqui, Senhor. Antes alguém relutante, dizendo: ai de mim. Agora era alguém confiante, porque recebeu da graça de Deus. E pode dizer com certeza: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque muitas vezes nós negligenciamos o serviço de Deus. Muitas vezes nós negligenciamos a obra do Senhor, porque nossos olhos estão tão focados em outras coisas que nos esquecemos da obra de Deus. Mas veja, Isaías ele contemplou a grandeza de Deus. Nós contemplamos a grandeza de Deus. Nós recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas por meio da maravilhosa salvação dele. Isaías ele contemplou a santidade de Deus, ele percebeu o seu pecado. Nós contemplamos o Senhor Jesus e percebemos o nosso pecado ao ver a santidade de Deus. Isaías contemplou a graça de Deus e recebeu o seu perdão. Nós desfrutamos da graça de Deus, graça sobre graça, como é dito lá em João 1,16. Nós desfrutamos da graça de Deus, que é Jesus. Fomos perdoados pelos nossos pecados. E o que nos falta, irmãos, para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor? Nós precisamos, sim, irmãos, nos entregar com confiança ao Senhor. Precisamos ter convicção nisso, de que o Senhor está nos chamando para a sua obra. Talvez você não vai ser um missionário que vai para o meio da aldeia, mas você pode ser alguém que contribui com a obra de Deus, orando, contribuindo financeiramente com os irmãos que estão se dedicando ao serviço do Senhor. Irmãos, muitas vezes negligenciamos a obra de Deus. Nós precisamos responder com convicção, com confiança: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Talvez Deus está te chamando para a obra missionária, mas você está relutante. Lembre-se, irmão, não é por sua capacidade, é pela graça de Deus, é iniciativa do céu. Deus é quem vai te capacitar para a obra dele. Responda com confiança e confie nesse Deus maravilhoso, grandioso que você está contemplando. Contemple então a Deus. Nós vemos também que esse chamado era um chamado para uma obra muito difícil. No versículo 9 e 10, nós estamos vendo que esse povo ele vai ouvir, mas não vai entender. Ele vai ver, mas não vai perceber. É um povo que vai ouvir a mensagem da salvação, mas não vai se converter. É um povo que vai rejeitar aquele que está falando. Então Isaías ele estava sendo chamado para uma obra muito difícil. Só que perceba que ele mesmo assim foi. Jesus, lembra que nós estávamos falando lá no começo do texto que Isaías está vendo a Jesus? Então, Jesus, lá no capítulo 12 de João, no versículo 42, olha só o que fala. Acompanha comigo. João 12, versículo 42. João 12, versículo 42. No 41 fala o seguinte: isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então Isaías estava vendo a glória de Jesus. E isso está sendo uma referência direta a Isaías 6. Versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, como fala no versículo 43. Jesus estava encarando também uma realidade difícil. Jesus foi rejeitado, Jesus foi humilhado, mas mesmo assim, ele morreu por mim e por você. Mesmo assim, Jesus entregou a sua vida. Mesmo sabendo da dificuldade da obra, Jesus foi fiel. E ele cumpriu o seu
objetivo de forma majestosa e gloriosa. Tanto é que ele foi exaltado e ele está acima, assentado à destra do trono do Pai. Jesus, ele foi glorificado, irmãos. Então, nós vemos que diante de uma obra difícil, diante da dificuldade do serviço do Senhor, irmãos, nós devemos confiar. Ao contemplar a majestade de Deus, a santidade de Deus, a graça de Deus, devemos ter confiança de seguir na obra dele, mesmo que seja difícil. Mesmo que você, irmão, sofra ao servir o Senhor, saiba que seu trabalho no Senhor não é em vão. Saiba que Deus honra aqueles que o servem. Saiba que Deus ama os seus servos que sofrem por Ele. E sofrer por Deus é um privilégio que nós temos, porque as bênçãos celestiais, Deus nos deu toda a sorte delas. Então, irmãos, confie no Senhor. Descanse nele, mesmo que a obra seja difícil. Entregue-se ao Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Nós vemos também mais uma realidade de que o povo, ele não estava contemplando a Deus. O povo de Israel era um povo que não contemplava. E isso está dentro daquela questão que nós falamos da dificuldade da obra. Olhem comigo o capítulo 53 de Isaías. Isaías 53. Perdão. Isaías 53, versículo 2 e 3. Fala o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, lembra do que eu falei nas lives anteriores? Que a beleza ela tem o seu referencial em Deus? E que ao contemplarmos a Deus, podemos desfrutar dessa beleza? E que muitas vezes nós perdemos a chance de ver a beleza de Deus porque não contemplamos e estamos com nossos olhos em outras coisas? É o que aconteceu com o povo de Israel. Naquela cruz, irmãos, estava a maior expressão da beleza de Deus. Mas nele não havia nenhuma aparência que agradasse os homens. Muitos tendem a pensar que esse versículo 2 de Isaías está falando sobre a aparência física de Jesus. Que ele não era uma pessoa bela, que ele não era uma pessoa que atraísse os outros, mas esse versículo não está falando disso. Esse versículo está falando de alguém desfigurado numa cruz. Esse versículo está falando de alguém que estava derramando sangue na cruz, sendo cravejado na cruz, escorrendo sangue da coroa de espinhos que estava fincada na sua cabeça, escorrendo sangue das suas costas, das chicotadas que ele tinha levado, escorrendo sangue de onde traspassaram ele com a lança. Então, irmãos, esse versículo está falando de alguém que, de fato, não era uma visão agradável ver alguém transfigurado na cruz, no sentido negativo, de alguém que estava escorrendo sangue, todo machucado, todo desfigurado. Então, irmãos, essa não era uma imagem muito bonita de se ver, mas ali, irmãos, naquela cruz, foi a maior expressão de beleza, de arte, podemos assim dizer, de Deus para o ser humano. Não há nada que se compare àquela imagem na cruz. Porque ali, irmãos, estava o Salvador de toda a humanidade, oferecendo o sacrifício perfeito a Deus, para que por meio disso, tanto eu quanto você, pudéssemos desfrutar então da salvação eterna em Deus, por meio de Cristo Jesus. Por meio daquela expressão de amor, a maior expressão de beleza já vista, estava então o Senhor da glória desfigurado. Aquele ali era o nosso Senhor, mas o povo de Israel não estava vendo isso. O povo de Israel rejeitou, desprezou ele, desprezou a expressão de beleza de Deus. Mas ali estava o Salvador da humanidade. Então, irmãos, quantas vezes, olhe para esse exemplo de Israel, quantas vezes deixamos de contemplar as expressões de beleza de Deus, porque estamos tão focados em outras coisas. Precisamos olhar para a beleza de Deus. Devemos contemplar a grandeza de Deus, irmãos. Devemos contemplar a santidade de Deus e nos aprofundar nisso.
devemos contemplar a graça de Deus. E como eu disse no começo, na primeira live, a dimensão essencial da contemplação é a transformação. Quando contemplamos a Deus, não podemos permanecer como nós somos. Nós somos transformados pelo agir maravilhoso de Deus em nossas vidas. A contemplação de Deus, irmãos, do nosso Salvador, deve nos levar a uma transformação de vida por meio da sua maravilhosa graça. Então, contemplando a Deus, essa contemplação deve nos transformar para que sejamos servos melhores do nosso Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus os abençoe.